O vídeo de hoje é trazido até você pelo Crunchyroll, a sua fonte oficial de animes e dramas em alta definição. Fala, mestres, beleza? Tandra aqui, trazendo pra vocês o guia de primeiras impressões da temporada de verão e julho de 2018. O vídeo demora um pouquinho pra sair, porque a gente precisa assistir os 3 primeiros episódios de cada anime aqui, e nessa temporada a gente vai fazer um pouco diferente. Geralmente fazemos a gravação em live, quebrando o vídeo em vários vídeos. Tem 11 partes da temporada passada, por exemplo, e agora vamos tentar fazer um esquema diferente e eu quero ver se vocês vão gostar. Vamos pegar todos os animes da temporada de verão e trazer aqui num único vídeo, de uma forma resumida e sucinta, falando pra vocês se vale ou não a pena assistir o anime. E depois que assistir o vídeo, deixa aqui nos comentários se você gostou desse formato, se você prefere o antigo, a gente quer saber a opinião de vocês, beleza? E os créditos desse vídeo também vai pro Rafa, que me ajudou com o roteiro, então valeu! Então, vamos nessa! Começando com Baki, a história fala sobre 5 prisioneiros super perigosos que escaparam de suas prisões para finalmente sentirem o peso e o prazer da derrota. E vão atrás de Baki, um jovem que é considerado o homem mais forte do mundo. Essa é a terceira temporada de Baki que dá pra assistir sem ver as outras, perdendo apenas alguns desenvolvimentos de personagem, se eu posso dizer assim. E ele chega com um único objetivo, mostrar uma violência extremamente gratuita e absurda. Honestamente, é a única coisa que você vai realmente encontrar aqui. Só as cenas são tão exageradas quanto pelo sangue, quanto pelas situações, e tem que se dar um crédito pela criatividade. Afinal, não é todo dia que você vê um cara socando com a mão, sem a mão. Em compensação, o resto é tudo fraco, desde personagens estereotipados, sem profundidade, e até um roteiro bem conveniente e dramas exagerados. E sem contar a sua produção muito precária. No geral, quem quer um anime apenas pela violência gratuita e bizarrice, Baki é pra você. Hanebado. Ayako é uma ex-jogadora de badminton que se muda para uma nova escola e é empurrada de volta às quadras pela sua amiga, ainda por cima entrando no mesmo clube que está a Nagisa, uma jogadora que tomou uma lavada um tempo atrás da Yano. A história segue mostrando os dramas de suas vidas envolvendo esse esporte. Sim, drama. A base narrativa principal desse anime é focar em passagens mais carregadas emocionalmente dessas personagens, vivenciando seus conflitos que nem sempre envolvem o esporte. Sejam problemas pessoais, de personalidade ou até traumas. Infelizmente, esse ponto não é de destaque e acaba deixando o clima do anime desnecessariamente melancólico, criando dramas maiores que os problemas. Por outro lado, seu maior acerto é a sua produção, que é belíssima, executando com perfeição seus jogos em sequências de animação que vão te deixar de queixo no chão. Hanebado só vale pela sua excelente animação, porque o seu roteiro é bem pobre. Mesmo ainda por esse elemento, os jogos ainda valem muito a pena de serem assistidos. Island. Um homem volta no tempo para matar uma pessoa na ilha de Urashima, mas ele acaba perdendo a sua memória no processo. E agora, enquanto ele tenta recuperar suas memórias, ele acaba se envolvendo no problema das 3 garotas das famílias mais importantes da ilha. Island é quase um desperdício de narrativa. Isso se deve ao fato de pegarem uma premissa que é interessante e jogar de lado apenas para focar em cenas de comédia e fanservice de visual novel. Isso até é muito comum em visual novel e não teria problema se o diretor fosse bom e soubesse organizar os eventos da história, caso que não acontece. Muitas passagens importantes da história são muito corridas e acontecem do nada, enquanto de fanservice são muito arrastadas, sem sentido e até cansativas, deixando mais difícil ainda levar essa história a sério. E é muito difícil levar essa história a sério, já que uma das primeiras cenas do anime é uma garota gemendo sem nenhum motivo e uma outra garota caindo de boca, bem, deixa pra lá, vai. Claro que ele pode melhorar se tiver mais carne dentro da sua narrativa, o que é bem comum em visual novel, que as histórias geralmente são bem longas e as coisas interessantes é lá pra frente que acontece. Mas com essa apresentação bem fraca dos primeiros episódios, ele realmente não cativa pra continuar na sua história. Backstreet Girls. 3 Yakuza são obrigados a escolher entre se matarem ou mudarem de sexo e se tornarem idols. E pelo nome do anime, já sabemos o que foi escolhido, não? Backstreet Girls até lembrava algo parecido com Prison School pela sua bizarrice, mas aqui foi tudo por água abaixo. Sua produção é simplesmente péssima, não só por ser literalmente PowerPoint animado, mas também por ser mal desenhado e polido. Como se não o bastante, o timing da direção é bem fraco, deixando confuso e dificultando até o entendimento de algumas piadas, se tornando algo simplesmente feio, desinteressante e sem carisma, não valendo a pena nem pra quem gosta de uma comédia exagerada e bizarra como ele tentou se apresentar.
Shukan Kanriroku Tonegawa. Aqui vemos a vida de Tonegawa, o número 2 da corporação Tenai, antes dos eventos de Kaiji. Existem pequenas coisas interessantes aqui, como certas referências da obra do autor, como Akagi e o próprio Kaiji, mas para por aí porque ele pega toda a atenção e seriedade de Kaiji e joga fora, pegando elementos como o narrador expositivo e os sussurros na tela, que são pontos positivos da obra, e transformando em uma piada muito repetitiva e cansativa, além de pegar personagens perigosos e com presença, como o Ryodo e o próprio Tonegawa, e transformá-los em um velho qualquer, em um cara que faz chilique por qualquer coisa. Esse já é um anime que só funciona pra quem já viu Kaiji antes, porque a primeira cena já é o narrador soltando um monte de spoilers da primeira temporada, e mesmo pra quem já viu, ainda é uma experiência bem desgostosa. Simplesmente não vale a pena. Senjushi. No futuro existe uma guerra onde o governo central controla o mundo. Nisso, armas do passado recebem uma forma humana para lutar em prol da liberdade da humanidade. Parece uma premissa interessante, mas não se enganem. Senjushi bebe muito da fonte de Toukenambu e cria uma desculpa para fazer um anime de garotos bonitões pegando no mosquete e lutando contra um mal maior, entre muitas aspas. Seu roteiro é simplesmente péssimo, mal escrito, tudo é apenas uma grande desculpa para os personagens estarem na tela, e as regras da sua narrativa são horrorosas, e até os seus personagens que deveriam ser o foco da obra, já que é um anime sobre boy e magias, eles não têm um pingo de personalidade, e até o seu visual é mal feito. Sem mais delongas, apenas não passem perto desse anime que não vale o seu tempo. Banana Fish. Ash é um líder de gangue que acaba descobrindo a existência de algo chamado Banana Fish, de alguma forma tem ligação com o seu irmão está em coma. Ele começa sua investigação e descobre que seu pai adotivo e chefe da máfia está escondendo muitos segredos por trás dessa história. Sem medo, eu diria que temos uma das melhores estreias da temporada. Ele adapta um mangá da década de 80, revitalizando todo o seu visual, com uma animação belíssima e consistente. Seu ritmo acelerado cria uma dinâmica muito positiva na obra, com uma sequência de acontecimentos que te prende pelos diálogos e pelos conflitos criados na trama. Tudo é direto ao ponto sem perder a sua sutileza de trabalhar o seu mundo e seus personagens, em uma narrativa que pega muitos temas pesados como máfia e até abusos sexuais, trabalhando de uma forma devidamente madura. Eu não apenas recomendo Banana Fish, como eu digo que é uma das obrigações dessa temporada, se você gosta de um excelente anime. Isekai Maoto Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu. Sakamoto é o top 1 dos players de um MMO. Um dia ele é evocado para dentro do jogo assumindo a figura do seu personagem. As duas evocadoras que o chamaram tentam escravizá-lo, mas a magia se volta contra elas, fazendo Sakamoto, agora chamado de Diablo, ter a vida das duas em suas mãos. Agora ele vai tentar entender os mistérios desse novo mundo. Sim, é mais um anime de Isekai que usa a desculpa de um mundo de fantasia para fazer um sonho molhado de harém usando todos os clichês possíveis e impossíveis dentro de ecchi. Tirando que esse anime é quase que uma ofensiva cópia de Overlord em todos os seus conceitos e premissas, ele tá longe de pelo menos acertar alguma coisa que nem Overlord. Sua produção é muito simples, seu roteiro é muito qualquer coisa e mais do mesmo. O maior problema desse anime é a falta de criatividade e personalidade, onde ele parece ser tudo que você já viu de Isekai ao mesmo tempo. E o pior de tudo, a narrativa inteira parece que é uma grande desculpa só pro fanservice. De fato, as suas cenas de fanservice não são tão ruins assim, sendo apenas mais um anime ecchi pra quem já gosta desse gênero. E a menos que você queira exatamente isso, esse anime não vale seu tempo. Tsunohara Sou no Karenin-san. Aqui é um garoto do ensino médio que se muda para um dormitório feminino em uma outra cidade para mudar a sua vida, pois ele está cansado de ser tratado como uma garota. Tsunohara é responsável pelo dormitório que acaba o tratando muito bem, indiferente do seu sexo. Agora Aki vai tentar ter uma nova vida rodeado de garotas com muita personalidade. Ou nem tanto. Esse anime é um amontoado de nada com coisa alguma. Não por ele ser ruim, mas é porque tem poucos objetivos e ele é muito pouco expressivo. Seu ecchi é suave em sua apresentação, porém muito constante, sobrecarregando a própria Tsunohara, fazendo ela ser apenas um apelo sexual. A comédia do anime é fraca, com piadas fáceis e pouco elaboradas, e pra fechar o seu Slice of Life não convence pelos seus personagens serem muito apenas os seus próprios arquétipos. Resumidamente, ele tenta fazer várias coisas, mas ele não é expressivo em nada. Seus episódios são arrastados e lentos, mostrando um começo que não direciona sua narrativa pra lugar algum. Tsunohara Sou não é um anime ruim, ele só não é o suficiente. Ele tem até um carisma na sua apresentação, algumas piadas funcionam, a sua apresentação estética também não é ruim, mas ele acaba saindo muito fraquinho no final das contas. Ele pode até melhorar no futuro, mas o seu começo é bem fraco.
Chio-chan no Tsugakuro. Aqui vemos as coisas malucas e bizarras que acontecem com a Chio, enquanto ela tenta caminhar até a sua escola, já que o próprio título do anime fala sobre isso. Chio-chan é um anime de comédia sim, e é inacreditavelmente bom. Mesmo com uma produção bem simples, o seu diretor consegue enriquecer muito bem as cenas, fazendo algumas sacadas geniais visuais, com muitas referências e loucuras acontecendo, aproveitando muito bem cada um desses elementos, sem ficar saturado o cenário e a própria premissa do anime. Tanto que o seu próprio primeiro episódio nem é um dos melhores, mesmo assim apresentando qualidades que nos próximos episódios vão ser mais evidentes. Pra quem quer algo super viajado, criativo e despretensioso, Chio-chan é o caminho certo nessa temporada pra você. Entendeu? Caminho? Boa piada, Rafa. Boa piada. Haruka na Receive. Haruka vai morar na casa da sua avó em Okinawa, e lá ela forma uma parceria com a sua prima, a Kanata, e juntas vão começar a jogar vôlei de praia. Haruka na Receive pode parecer um anime de esporte genérico, com um certo fanservice pro público masculino, certo? E bem, ele é exatamente isso. Afinal, a sua própria premissa já é um grande fanservice. Vôlei de praia com biquínis, não? Ele não é tão ofensivo, apesar de jogar isso na sua cara a todo momento. Aqui é muito mais questões de ângulos e focos de câmera em segundo plano, mas é raramente algo focal na história, deixando o fanservice menos incômodo pra quem não gosta dessas coisas. Seus jogos de fato não são ruins, mas algo que pode incomodar bastante é a sua produção, que apesar de também não ser ruim, ela é destoante com tudo. Os elementos de 2D e 3D eles não combinam, é quase como se ele tentasse deixar tudo bonito, enfiando filtros e efeitos na tela, mas esses elementos muito chamativos acabam ficando destoantes entre si. E no mais, ele é um anime bem competente em demonstrar o seu esporte, seu fanservice, valendo a pena pra quem quer ou fanservice ou esporte, ou os dois juntos. Ongaku Shoujo. Hanako se muda com seus pais para uma cidade grande no Japão. Logo no aeroporto ela encontra um grupo de idols e acaba sendo recrutada para fazer uma audição e ser mais uma nesse grupo de garotas que estão buscando o estrelato. O anime é tão bobo e despretensioso com as suas personagens que a primeira piada da série era fazer a Hanako pensar que idols eram bichinhos de pelúcias bizarros. E isso já me tirou completamente da série. Com um cast inflado de personagens que não são mais do que diferenças de cores, de cortes de cabelo e estereótipos simples, fazendo com Shoujo não fazer nada diferente. Mesmo quando ele precisa mostrar a que veio fazendo a sua exibição musical e sua apresentação visual, o anime mostra que seu visual super colorido e filtros brilhantes não são suficientes para fazer um anime decente do gênero. A menos que você queira mais do mesmo de um anime de idols classe B, onde garotas tentam ser fofas e tentam fazer coisas fofas, ele não vale a pena. Satsuriko no Tenchi, ou Angels of Death. Rachel acorda em um último andar de um estabelecimento abandonado, cheio de psicopatas, e se junta a um assassino chamado Zack, fazendo uma promessa com ele, de que ele conseguirá a sua liberdade em troca de matar a Rachel, e assim saírem dali. Mesmo que seja um anime bem linear com o psicopatinha da semana, os elementos que Angel of Death mexe são bem mais ricos e interessantes do que aparentam. A começar pela própria dinâmica que existe entre Zack e Rachel, que tem uma sinergia muito grande, e mesmo com os diálogos não sendo tão variados, deixam bem claro o desenvolvimento da relação entre eles. Os andares que eles passam também são outro ponto curioso, sendo bem característicos de um RPG, mas acrescentando bem mais aos personagens, trabalhando o psicológico deles em alguns momentos. É um anime meio clichê em sua ideia, mas a sua execução é bem funcional e instigante, além de ser um dos poucos animes que a JC Staff está fazendo nessa temporada que de fato está bonito. Não é um anime que vai agradar a todos, mas se entrarem nessa proposta, Satsuriko no Tenchi aparenta ser um anime bem competente pra você nessa temporada. Shichisei no Subaru. O MMORPG Union foi fechado e um grupo de amigos acabou se separando após a morte de uma garota do grupo. Anos se passaram e Haruto volta a jogar o novo server do mesmo jogo e acaba reencontrando o avatar da sua falecida amiga, agindo e falando como se nada tivesse acontecido. Agora ele vai tentar entender o mistério por trás dessa garota. A primeira honesta palavra que eu posso associar a esse anime é incoerente. Nenhuma regra que regem as lógicas que envolvem o jogo são funcionais. As mecânicas do jogo e a narrativa não faz sentido algum. E até as conexões entre os personagens são superficiais a ponto de qualquer drama, qualquer diálogo perder o seu peso quase que no mesmo instante. A trama começa a se desenvolver de uma forma muito mais simplória do que deveria, tudo sendo apenas uma alegoria a alguma mensagem que esse anime tenta passar, que nem isso se torna claro em algum momento. Ainda mais juntando por todas as suas incoerências que eu já falei antes, Shichisei no Subaru não faz o menor sentido. Ele tenta ter um apelo lembrando um pouco
Boku de Anohana, pois até algumas ideias sobre a personagem são parecidas, só que nem isso funciona. E até a sua produção, que é do estúdio Lurt, não está fazendo um bom trabalho. Por fim das contas, não é que Shichisei no Subaru é ruim, ele é só tão fraco que não vale a pena. Hataraku Saibou, ou Cell at Works. Aqui vemos uma grande aula de biologia em formato de anime, onde todos os personagens são células que cuidam do nosso corpo e nos defendem em casos de qualquer invasão de bactérias e vírus. De todos os pontos que podemos destacar nesse anime, o maior de todos, com certeza, é a sua criatividade em contar essa história. Mesmo sendo episódica, ela consegue ser bem criativa em apresentação e rica em conteúdo, conseguindo tanto entreter quanto ensinar. Mesmo com explicações bem expositivas e exageradas, fica bem fácil de entender os exemplos absurdos que a obra mostra. E esse equilíbrio, que é honestamente bem feito, nos proporciona um anime estupidamente genial. Pra quem quer aprender mais sobre células e o corpo humano, ou mesmo gosta de histórias divertidas e inusitadas, esse daqui é uma obrigação pra vocês nessa temporada. Hyakurei no Hao Toseiyaku no Valkyria. Yuto vai para um passado alternativo através de um espelho mágico. Usando a tecnologia do seu celular e seus conhecimentos do futuro, ele acaba se tornando o patriarca de um clã defendendo seu novo lar. Posso afirmar sem medo de ser feliz que, além de ser um dos piores animes do ano, ele é um dos piores animes de Isekai que eu já vi na minha vida. Ele é tão patético em forçar um roteiro sério e inteligente, que no final do dia é só uma desculpa e um tapa na cara para fazer um harém dos mais variados tipos de garota. Seu roteiro é esdrúxulo, sua animação é péssima, e a forma que ele usa o protagonista sendo o centro de toda a verdade e sabedoria é ofensivo. Eu poderia ficar horas explicando como ele faz tudo isso ser uma grande merda, só que temos outros animes pra falar aqui, né? Resumidamente, não passem nem perto desse daqui. Asobi Asobase. Aqui a história se passa em um clube de passatempos, onde Hanako, Olivia e Kasumi querem passar o tempo com variados jogos divertidos e inusitados, assim como as situações que elas acabam se deparando. Dentre todas as comédias que temos na temporada, essa é, sem dúvidas, a mais bem feita e a bizarra de todas. Sua produção esbanja nos rostos bem caricatos e exagerados, além de um timing incrivelmente bom do diretor, onde tudo corrobora para te deixar em uma situação que já é bizarra por si só, ainda mais bizarra, insana e divertida. Esse anime é mais do que recomendado se você quer um anime de comédia muito bem feita e divertidamente bizarra. Planet With. Souya é um garoto que perdeu sua memória e vive com uma garota e um gato gigante. Para descobrir a sua origem, ele acaba sendo enviado para lutar contra outros humanos que defendem a Terra. Ele terá que roubar os seus poderes para tentar juntar esses fragmentos da sua memória. Eu estaria sendo muito honesto com vocês se eu dissesse que eu não sei o que dizer sobre esse anime. E eu tentei resumir o máximo que eu pude na sua sinopse. É twist em cima de twist logo no começo que é meramente impossível você saber para onde esse negócio vai, ou sobre o que ele quer falar, ou quais ferramentas narrativa ele vai usar. No pouco que ele mostrou, nos deu personagens simplistas e diretos, uma animação consistente, porém bem bizarra em suas cenas de ação, e com um 3D de mecha nada convencional, e bem desconfortável, mas por um bom sentido. Ainda Planet With é uma caixinha de surpresa que pode saltar tanto para algo genial, como para um completo nada, dependendo de quais escolhas ele vai tomar daqui pra frente. 3 episódios não é o suficiente para concluir muita coisa sobre ele, mas mesmo assim, a história está interessante, os mistérios são bizarros e te mantém de uma certa forma na obra. Pra quem quer arriscar e acredita que o Mizukami vai nos surpreender de novo com uma ótima história, pode embarcar nesse daqui. Jashin-chan Dropkick. Jashin-chan foi invocada pela Yurine e agora está presa no mundo humano. Com isso, ela vai precisar matar a Yurine para conseguir finalmente retornar ao inferno. Pelo trailer, esse anime parecia genial, ter uma boa produção e um timing para fazer piada, mas esse anime conseguiu errar logo no início, começando de um ponto random na história e não no começo de fato, fazendo a apresentação das personagens parecer muito jogada, deixando o espectador meio perdido na história. E ela é ainda repetitiva, se baseando na Jashin-chan sendo babaca e apanhando violentamente pra Yurine, onde logo no primeiro episódio isso já fica cansativo. Por mais que ele parecesse bom em seus trailers, ele se mostrou bem descartável na sua apresentação final, fazendo com que, infelizmente, não valesse a pena. Kyoto Teramachi Sanjo no Homes. Kiyotaka trabalha em uma loja de antiguidades da família e acaba contratando uma nova funcionária chamada de Aoi, que acaba criando uma admiração enorme pela inteligência e pelo ar misterioso que envolve o garoto. Existem 2 principais problemas tirando a sua óbvia fraca produção. Primeiro, o anime força a barra tentando fazer o Kiyotaka ser muito mais inteligente e B10 do que o próprio roteiro consegue escrever. E segundo, os personagens são muito mal escritos, muito sem sentido, principalmente os personagens de apoio que
que parecem cones e muito óbvios. Como um trambiqueiro de antiguidades que parece o vilão da história e age como tal. Kyoto Teramati é mais uma obra que existe para apenas idealizar um modelo de boy magia perfeito, misterioso, atrevido, inteligente e um sonho molhado geral. E que, obviamente, ele também não consegue fazer isso. Apesar de tudo, o que mais me tirou da obra por completo é a falta de causa e consequência que geram resultados terríveis para os mistérios resolvidos, sendo um pecado para um anime que se preocupa minimamente com questões de investigação. Por falhar quase que por completo, risquem esse daqui da sua lista. Phantom in the Twilight. Kana está viajando em Londres e é roubada logo que chega na cidade por um espírito. Procurando seus pertences, ela entra em uma cafeteria noturna de defensores da noite que lutam com tais criaturas que a roubaram. Isso ela descobre que sua avó tinha ligação com esse lugar e desperta poderes e começa a se envolver nos casos desses rapazes. Eu me peguei rindo sozinho várias vezes nesse anime de tão cafona que ele é. É uma escolha mais besta que a outra para os diálogos, conflitos e conexões entre os personagens, forçando o harém invertido quase desnecessário na história. Seus garotões bonitos parecem cones de tanta falta de personalidade, forçando minimamente seus estereótipos para fazer a sua beleza ser maior que suas ações. É um anime mais do mesmo quando se trata de ação e romance que tentam fazer aos baldes por temporada. Então, só passem longe desse daqui. Angomoar Genkou Kasenki. A ilha de Tsushima é alvo dos ataques dos mongóis, e prisioneiros de guerra que acabaram caindo nessa ilha vão auxiliar na defesa contra essa invasão. Esse é mais um daqueles animes que seriam ótimos se a produção ajudasse. A sua arte remete a algo bem antigo, devido à época que retrata, lá pro século 13, tanto que seus cenários e filtros são mais sujos e antiquados, como se remetessem ao desenho de pergaminhos, mas essa qualidade é enfraquecida pela produção, que deixa tudo mal polido, inconsistente e travado, similar com o que aconteceu com Golden Kamuy na temporada passada. Seus momentos de ação e guerra são interessantes, mas são bem reais, com direitos a super pulos e defender uma flecha na dentada. Apesar desses fatores, a maior qualidade de Among War é ser fiel historicamente nas atitudes dos personagens, com eles sendo bem honrados, falando de forma bem antiquada e enobrecendo a situação. Mesmo com essas certas irregularidades em produção, que certamente não ajuda, Among War ainda é um anime muito interessante para quem curte história e a sua própria narrativa até que bem envolvente pelos seus acontecimentos. Releve bem a sua produção, porque ele vale a pena. Granblue. Aqui conhecemos Yori, um jovem que acaba de se mudar para a casa do seu tio e se vê obrigado a participar de um clube de mergulho da sua nova faculdade, depois de muita bebedeira. Granblue é um anime com comédia bem japonesa, se baseando muito em reações exageradas e gritarias nos seus momentos de comédia. Sua parte cômica é bem eficiente, cheia de caras e bocas e muitas piadas com cachaça e gente pelada. Mas o destaque para fazer tudo funcionar são as caretas dos personagens, que são bem expressivas e corroboram muito com o timing do diretor, que é, de fato, minimamente competente. A sua produção, infelizmente, é bem básica. Às vezes até prejudica algumas cenas, tirando seu certo impacto. E comparando diretamente com o seu mangá, poderia ser muito melhor, porque lá é bem feito. Quem gosta de comédias exageradas e bem japonesas, com muita cachaça, no meio de a lá Superbad, Granblue é pra você. Happy Sugar Life. Satou vive com uma garotinha chamada Shio, a qual ela deposita todo o seu amor e seu carinho. Mas quando sua relação com a Shio se encontra ameaçada, ela vai fazer de tudo para acabar com seus obstáculos. Literalmente. Sim, é mais um anime de psicopatinhas, o qual tem uma história extremamente conveniente e exagerada sobre todo mundo querer uma única loli. Poderíamos simplesmente ir pelo óbvio e falar que ele não vale a pena, mas não é bem assim. Primeiramente, a sua direção é muito competente, usando umas jogadas visuais até que interessantes para retratar as cenas, principalmente as que se passam dentro da cabeça da Shio, onde a gente tem uma visão mais perturbada das coisas, além das quebras onde a Satou passa de uma waifu para uma psicopata doentia, que são decentes, bem dirigidas e até que bem animadas. Outra coisa interessante é quando a Satou associa o amor dela pela Shio através de sabores, deixando os diálogos um pouco mais ricos. Esses pequenos acertos que são até que constantes na obra acaba fazendo Happy Sugar Life valer mais a pena. Obviamente, se você gosta desse gênero de psicopatias e tudo mais. E convenhamos, entre um mar de animes de psicopatinhas que a gente sempre vê saindo nas temporadas que são horrorosos, Happy Sugar Life ganha muitos pontos e até que é considerado um bom anime do seu gênero. Se gosta disso, está recomendado.
Lord of Vermilion. Eu odeio esse nome, sério. Após uma névoa vermelha cobrir Tóquio, algumas pessoas se descobrem como receptáculos do sangue nobre. E essas pessoas devem combater um grande mal que assola o mundo. Mais um anime de jogo da Square Enix que não vale a pena. A sua premissa é super genérica, e tudo piora quando chegamos no final da apresentação do anime. Uma produção porca, sem detalhes ou polimento, com personagens muito genéricos, sem profundidade alguma. E um roteiro que, além de ser muito confuso e mal elaborado, falha em explicar sequer as mecânicas básicas do jogo que ele se baseia. Esse anime serviu apenas para jogar tempo e investimento no lixo de um jogo da Square Enix. Apenas não assistam isso, não vale o seu tempo. High Score Girl. Yaguchi é um garoto que não leva jeito pra nada na vida, e a única coisa que ele é realmente bom é em videogames. Um dia ele toma uma lavada em Street Fighter 2 da garota mais perfeita da sua sala. Assim eles eventualmente começam a competir um com o outro, criando um vínculo bem estranho. Apesar de uma produção que à primeira vista parece ser bem estranha, usando 100% do CG e um CG meio estranho, não se enganem porque aqui temos uma pérola das referências aos videogames, fazendo isso tão bem que eu admito que é uma das poucas obras que eu conheço que casa muito bem a referência com o lore da história, fazendo os jogos ter muita relevância narrativa dentro da história. E o melhor de tudo, eles respeitam o tema, eles sabem o que estão falando. Toda a dinâmica do anime é montada para trazer videogames na tela e fazer isso de uma boa forma, fazendo os dramas dos personagens serem bem mais reais ao longo do tempo, querendo contar uma história de verdade e até fazer uma boa ponte entre os personagens e os jogos. Mesmo com um estranhamento visual no seu CG, esse anime vale muito de ser assistido e é obrigação para quem gosta de jogos antigos. Shoujo Kageki Review Starlight. Hikari e Karen, quando crianças, prometem que vão virar atrizes de um estilo de teatro chamado de Takarazuka, onde danças, cantos e atuações acontecem em uma única peça. Elas crescem e se reencontram em uma escola preparatória, e Hikari descobre que existe uma audição secreta, onde lutas são realizadas para escolher quem vai estrelar no palco. Calma que, apesar de existir lutas aqui, o anime não é bem sobre isso, já que ele trabalha com duas grandes esferas. A primeira é mostrar o treino e slice of life dessas garotas em suas vidas cotidiana em prol de se tornarem atrizes, e a segunda esfera é a apresentação dessas audições secretas que misturam teatro em uma montagem quase que mística, e é extremamente competente em fazer essas duas faces da história se complementarem, fazendo até a Reviewer Starlight ter um cast de personagens ricas, que são muitas vezes analogias a algumas faces humanas, ou até mesmo reflexões e alusões a outros sentimentos. Reviewer Starlight de fato é um anime bem interpretativo, e ele não nega essa raiz, que acima de tudo ainda te presenteia com uma ótima produção. Para quem quer uma boa história com passagens reflexivas e com uma produção muito boa, Review Starlight é pra você. Tenrou Sirius the Jäger. Yuli é um lobisomem caçador de vampiros, que vai com a sua equipe até Tóquio pré-segunda guerra atrás de vampiros, e tem como objetivo um artefato místico da sua família. Sirius é basicamente um bom anime de ação dessa temporada. Não há muito mais do que se comentar dele, já que a sua história aparenta ser muito básica na parte sobrenatural, e na parte dos personagens, eles são bem estereotipados, mas funcionais pro roteiro. Algo um pouco similar com Be The Beginning que tivemos algumas temporadas atrás. Ao menos a história é minimamente decente, a sua produção e suas cenas de batalha são bem produzidas. Para quem quer um bom anime de ação e sobrenatural, Sirius é uma boa pedida para vocês. Yuragisou no Yuna-san. Kogarashi vai até uma terma que está sendo assombrada por um fantasma e vai exorcizá-la na porrada. Mas como o fantasma é uma garota, ele quer fazer o possível para acendê-la ao céu sem machucá-la, enquanto convive com ela e mais um harém de brinde. Yuna-san é o genérico dos animes etis com harém, sem nada de novo, cometendo os mesmos acertos em cenas de comédia romântica eti, mas sem querer apresentar nada de novo. Não que ele precisasse também, não é mesmo? Ou ao menos corrigir erros básicos como apresentação de personagens sem profundidade, conflitos bobos e convenientes, sendo apenas o genérico do genérico, que ele não nega isso. Pra quem gosta desse tipo de anime e ainda só quer mais do mesmo desse estilo, que ele mal consegue fazer isso bem, Yuna-san está aí pra você. Esse anime é uma simples perda de tempo pra quem não quer nada além do próprio eti. Murryoto Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho. Murryo e Rouji fazem parte de um escritório jurídico sobrenatural e devem caçar espíritos malignos que violam as leis do outro mundo. Sim, ele é mais um genérico Battle Shonen, mas isso não é necessariamente um problema pra ele. Ele tem até algumas ideias interessantes, porém vergonha alheia. Como na teoria ele é algo como advocacia sobrenatural. O problema é que na prática ele é uma bagunça completa. Não aproveita todo o seu potencial, existindo várias questões que poderiam ser bem impostas e bem desenvolvidas, mas apenas quer fazer algo bobo e sem profundidade, e isso é perceptível logo no primeiro episódio. Tudo acontece
acontecendo apenas por poses e frases de efeito, sem trabalhar a parte pessoal dos seres sobrenaturais, ou sequer justificar a referência do Rouge nesse trabalho. É mais um daqueles animes que não vale a pena, desperdiçando um bom potencial por apenas fazerem mais do mesmo. Então essa foi as nossas primeiras impressões da temporada de verão e julho de 2018. Quero saber se vocês gostaram desse formato, então por favor deixa aqui nos comentários, beleza? Deixa também quais animes vocês vão assistir e fiquem ligados também porque em breve vai ter análise de final de temporada, trazendo alguns desses animes. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar, mandar pra todo mundo e se inscrever no canal. Eu vou indo nessa e um bom anime e até o próximo vídeo.